Pessoal, na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos tratar de um dos temas aí mais relevantes dos últimos tempos, no que diz respeito lá à antiga União Soviética. Morreu o líder Mikhail Gorbachev, que foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e, portanto, o último líder do país. Bacana? Vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre a morte de Mikhail Gorbachev. Bom, primeira questão fundamental é a gente de fato construir aquela linha do tempo, né? Então, em 1917, ocorre lá a chamada Revolução Russa, também denominada de Revolução Bolchevique ou ainda de Revolução Comunista. Essa revolução ela vai depor, né, o antigo czar Nicolau II. A família depois dele será colocada no paredão e fuzilada, e em 1922 é criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas repúblicas que eram formadas por 15 países que passam então a se unir e formar em tese uma única nação. Bom, a gente sabe, né, que a formação da União Soviética vai se dar com a primeira vez da tentativa de implementação, né, das ideias comunistas e socialistas dentro de um país. O evento seguinte que nos importa é a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945 e que opõe dois grandes grupos. De um lado, as chamadas forças do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e do outro lado, o grupo dos aliados, Estados Unidos, União Soviética, exatamente isso, né? Estados Unidos e União Soviética eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas também a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, o Brasil e uma série de outros países, como a França liberta, já no momento final da guerra. Ponto-chave é que a guerra termina em maio de 45 com a derrota da Alemanha e em agosto do mesmo ano de 45, depois de 2 bombas nucleares sobre o Japão se rende incondicionalmente. Resultado, o período que vai começar quase que imediatamente após, né, o período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1945 até 1991, será chamado de a Velha Ordem Mundial. Essa Velha Ordem Mundial também é conhecida com o termo bipolaridade. O Oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, forma uma coalizão, que é um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, chamado de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que hoje ainda existe e que incorporou uma série de países do leste europeu, países que antes estavam na área de influência ou faziam parte da União Soviética. Por um outro lado, no lado leste, nós temos então a União Soviética e, claro, grande parte dos países do leste europeu que faziam parte da área de influência sobre o regime comunista e, portanto, também formando uma grande aliança de defesa mútua chamada Pacto de Varsóvia, que incluía basicamente os estados satélites da União Soviética e a própria União Soviética. Esse período, 45-91, também é chamado de período da Guerra Fria. Isso porque nós oficialmente não tivemos um conflito direto entre as duas superpotências, mas tivemos uma série de conflitos indiretos. Primeiro, a Guerra da Coreia na década de 50, a Guerra do Vietnã na década de 60 e a Guerra do Afeganistão na década de 70, onde os Estados Unidos, né, apoiavam um grupo, enquanto que a União Soviética apoiava o outro grupo. O ponto fundamental é que durante esse período a gente vai ter uma longa corrida armamentista, vamos ter uma corrida espacial, a União Soviética põe o primeiro homem na órbita da Terra, o Yuri Gagarin, os Estados Unidos colocam o primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong. Foi um período também de uma grande corrida nuclear. Os países tinham bombas suficientes para acabar com o nosso planeta 6 vezes, o que mostra a irracionalidade do processo, né? Porque se eu acabo com o planeta uma única vez, simplesmente não sobra planeta para acabar uma segunda vez.
Esse período da Guerra Fria também foi marcado por aquilo que Winston Churchill, né, o ex-primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou que uma cortina de ferro havia se abatido sobre a Europa ocidental sobre influência capitalista e americana e a Europa oriental sobre influência comunista soviética. A gente se recorda que dos ícones desse processo foi a divisão da Alemanha em dois países. A Alemanha Ocidental, cujo nome correto é República Federal da Alemanha, que passou a ter um sistema capitalista com forte influência americana, francesa e britânica, e a Alemanha Oriental, também chamada de República Democrática da Alemanha, que tinha uma forte influência comunista e, portanto, soviética. O que a maioria das pessoas não sabe, na verdade, é que Berlim era uma capital simbólica e ela ficava no lado soviético. E aí, quando termina a guerra, os vencedores, os britânicos, franceses, americanos e soviéticos, resolveram então dividir Berlim também. Berlim Ocidental, com um controle francês, americano e britânico e pertencendo à Alemanha Ocidental, e Berlim Oriental, sob controle soviético, com o regime comunista. Na década de 60, para evitar a fuga de cidadãos do lado oriental para o lado ocidental, a Alemanha Oriental resolve construir o famoso Muro de Berlim, que durará até 1989. Bacana? Vem para cá, vamos conferir um pouquinho disso que falamos para você. Então, quais são os antecedentes, Primeiro, a Revolução Russa de 1917, depois a formação em 1922 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, composta por 15 países. Há um detalhe aqui bem interessante, porque desses 15 países, os 2 países mais importantes são os países que estão em conflito hoje, que eram a Rússia e a Ucrânia. A Rússia sempre foi o país mais importante da União Soviética e a Ucrânia a segunda república mais importante. Bacana? Voltando para cá. Eu tenho então a formação da União Soviética em 1922, composta por países, como o Cazaquistão, Uzbequistão, Turmequistão, Tadiquistão, Quirguistão, Armênia, Ucrânia, a então Belarus, tudo bem? Bielorrússia, a Estônia, Letônia, Lituânia, dentre outros. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, opondo 2 grandes grupos, De um lado, as chamadas forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado, os aliados. Então, Estados Unidos e União Soviética, aliados durante a Segunda Guerra Mundial, bem como Brasil, Grã-Bretanha, etc. Bom, o ponto-chave é que de 1945 a 91 vigorou a velha ordem mundial. A ordem era do comunismo versus o capitalismo, chamado também de bipolaridade, com uma forte corrida armamentista e espacial, com uma disputa forte por áreas de influência, com conflitos indiretos que caracterizaram grande parte da Guerra Fria, E o mundo, portanto, sendo dividido de maneira bipolar. De maneira geral, a porção ocidental representando o bloco capitalista e a parte a leste, no Oriente, representando o bloco comunista. Nesse período, tem uma mudança importante num ex-aliado da União Soviética, que é a China. Você se lembra que a China se tornou comunista em 1949, com a vitória de Mao Tse-tung do Partido Comunista da China. Num primeiro momento, a China se torna aliada da União Soviética, só que ali tinha um problema de relação. A União Soviética considerava a China um país que lhe era, de certa forma, subalterno, já que a Revolução Comunista havia começado em 1917 com a ascensão dos bolcheviques ao poder.
enquanto que Mao Tse-tung profere uma frase famosa que é a seguinte: a China jamais dobrará os seus joelhos diante de qualquer nação do mundo. Então ficava claro que a China entendia que a União Soviética era uma parceira, não uma líder, né? Enquanto que a União Soviética entendia que a China deveria algum tipo, né, de ser subalterna ou de subordinação à União Soviética. Quando Mao Tse-tung, em 1950, na década de 50, resolve criar e explodir a primeira bomba nuclear, há um rompimento de relação sino-soviética entre a China e os soviéticos. E essa relação permaneceu, né, inabalada até o final da União Soviética, em 91. Fato é que em 1978, Deng Xiaoping, que é considerado o pai da China contemporânea, depois da morte de Mao Tse-tung em 1976, em 78, Deng Xiaoping resolve então fazer um conjunto de transformações, né, dentro da China, criando aquilo que hoje alguns chamam, né, de capitalismo de Estado, ou ainda, né, de um sistema, de uma economia socialista de mercado. Deng Xiaoping vai adotar na economia princípios típicos do capitalismo, enquanto mantém o país fortemente atrelado ao comunismo sob o ponto de vista político e social. E aí a China sai de um país agrário e pobre para se tornar hoje a segunda maior potência econômica mundial. Foram muito bem sucedidas as iniciativas de Deng Xiaoping e continuada por seus sucessores, enquanto que a União Soviética ainda insistia no velho modelo, né, de planificação estatal total da economia, planificação estatal que era chamada de planos quinquenais, onde o Politburo, o Comitê Supremo Soviético, decidia tudo aquilo que se iria produzir, né, no país para os próximos 5 anos. Essa falta de flexibilidade foi, na visão de muitos especialistas, uma das causas do fracasso da União Soviética. Vem para cá. Então, em 1978, Deng Xiaoping muda a economia chinesa para uma economia socialista de mercado. E essa iniciativa fora muito bem sucedida e que não fora acompanhada pelo mesmo movimento na União Soviética. O que nos leva, então, a tentar entender os problemas da ex-União Soviética. O primeiro problema é que a Rússia sempre foi uma república mais importante e que impôs a sua vontade a todas as outras repúblicas. No entanto, enquanto os russos são da etnia eslava e são, em sua grande maioria, cristãos ortodoxos, países, por exemplo, como Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, são países que têm grande parcela da população que é islâmica. E num determinado momento, né, essas diferenças ficaram sufocadas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.